Meu nome é Célia. E em vez de presentes, flores ou um jantar no nosso aniversário de casamento, meu marido mandou quebrar minhas pernas. Eu tinha 40 anos. Trabalhava como artesã em casa e sempre acreditei no valor das coisas feitas à mão, como um relacionamento, uma família, um futuro a dois. Acreditei tanto que fui capaz de desenhar uma vida inteira com Rafael, um homem que, por anos, eu considerei meu companheiro de alma. Mas ele estava desenhando outra história, com outra mulher. O nome dela? Isabela. 26 anos. Pele de boneca, língua de serpente. A conheci como funcionária de uma das lojas dele. Mal sabia eu que ela não trabalhava ali. Ela posava ali. Para ele. Durante meses eu já sentia o desprezo escorrer das palavras dele. Está gorda. Está sem graça. Isso é vida. Mas eu aguentei. Acreditava que era uma fase, uma crise. Eu estava planejando nosso aniversário, uma festa simples, um brinde, uma carta escrita à mão. Mas ele planejava me destruir. Na noite do nosso aniversário de casamento, ele disse que tinha um presente. Pediu para eu descer até a garagem. Sorri como uma menina apaixonada. O que aconteceu depois? Eu nunca mais vou esquecer. 2 homens esperavam lá embaixo. Um deles só disse: "Isso é por ordem dele." E então veio o estalido. Meu corpo no chão. Eu gritava de dor e traição. E entre os gemidos, ouvi a risada daquela mulher. Ela encostou-se à pilastra e disse: "Olha como ela grita, como se fosse importante." E então Rafael se ajoelhou, segurando meu rosto como quem aconchega um animal ferido, e sussurrou: "Você perdeu tudo, até o direito de andar." Eles me arrastaram como lixo até a porta do prédio. Me jogaram na calçada. Eu senti o asfalto frio contra minha face. Era como se o mundo tivesse vomitado em cima de mim. Foram 7 cirurgias. Um mês inteiro no hospital. E nem uma mensagem dele, nem uma flor, nem uma explicação. Mas ali, entre morfina e lágrimas, eu fiz uma promessa para mim mesma. Você não vai só se levantar, você vai fazê-los caírem. E foi o que eu fiz. Sob orientação jurídica, transferi todos os bens que estavam no meu nome para uma ONG de proteção a mulheres. Abri um processo criminal e dei entrevistas anônimas para um programa de TV sobre violência doméstica. Quando voltei para casa, em uma cadeira de rodas, ele estava na porta, chorando, de joelhos. "Célia, pelo amor de Deus, eu não sabia que ia chegar nesse ponto. Ela me deixou. Eu estou sem nada. Eu te amo." Eu olhei no fundo dos olhos dele. O mesmo olhar que vi no dia em que ele mandou me quebrar. Então tirei uma carta da bolsa. Entreguei. Era curta. "Você disse que eu tinha perdido tudo. Mas quem perdeu foi você. Eu voltei. E voltei com o mundo olhando para mim. Você vai voltar para o escuro de onde nunca deveria ter saído. Agora é sua vez de engatinhar." Virei as costas e, pela primeira vez em meses, senti o corpo inteiro tremer. Não de dor, mas de liberdade. Mas essa não é toda a história. Deixe-me voltar ao começo, para que você entenda como uma mulher que amava com toda a alma chegou ao ponto de renascer das próprias cinzas. Conheci Rafael numa feira de artesanato há 18 anos. Eu tinha 22 anos e acabara de montar minha primeira barraca com peças de cerâmica pintadas à mão. Ele apareceu no final da tarde, quando o sol já tingia tudo de dourado, e ficou parado diante de um vaso que eu tinha moldado com especial carinho. Era azul cobalto com detalhes em branco, inspirado nas ondas do mar. "Quanto custa?" ele perguntou, segurando a peça com cuidado. R$ 150, respondi, meio envergonhada. Era caro para uma artesã iniciante, mas eu tinha passado semanas naquele trabalho. Ele sorriu. "Vale cada centavo. Você tem talento." Comprou o vaso e mais 3 peças. Voltou no domingo seguinte. E no outro. E no outro. Sempre com alguma desculpa. Ora queria um presente para a mãe, ora para uma tia distante, ora simplesmente porque não resistia ao meu trabalho. Na 5ª semana, ele finalmente confessou: "Célia,
Eu não preciso de mais nenhum vaso. Minha casa já parece um museu de cerâmica. Mas eu preciso te ver. Aceita jantar comigo? Como resistir? Rafael era charmoso sem ser invasivo, atencioso sem ser sufocante. Tinha 30 anos na época, administrava 2 lojas de materiais de construção que herdara do pai e parecia genuinamente interessado em mim, não apenas no meu corpo ou na minha juventude, mas nas minhas ideias, nos meus sonhos, na minha arte. Nosso primeiro jantar foi num restaurante simples, de comida caseira. Conversamos por horas sobre tudo, desde a textura ideal da argila até nossos medos mais profundos. Ele me contou sobre a pressão de manter o negócio da família, sobre como se sentia preso às expectativas dos outros. Eu falei sobre meu sonho de ter um ateliê próprio, de viver da minha arte sem depender de ninguém. Você vai conseguir, ele disse, segurando minha mão sobre a mesa. Eu vejo isso em você. Tem uma força que nem você mesma conhece ainda. Irônico como as palavras dele se tornariam proféticas de uma forma que nenhum de nós poderia imaginar. Namoramos por 2 anos antes de casar. Foi um período mágico. Ele me apoiava em tudo, visitava todas as minhas exposições, presenteava amigos e clientes com minhas peças. Quando finalmente me pediu em casamento, foi no mesmo lugar onde nos conhecemos, na feira de artesanato, diante da minha barraca. Quero passar o resto da vida assistindo você criar beleza, ele disse, ajoelhado entre os vasos e esculturas. O casamento foi pequeno e íntimo, apenas família e amigos próximos. Mudamos para um apartamento espaçoso no centro da cidade, com uma varanda ampla que ele transformou em meu primeiro ateliê de verdade. Instalou prateleiras, comprou um torno profissional, organizou tudo com um cuidado que me fazia chorar de gratidão. Os primeiros anos foram de pura felicidade. Acordávamos abraçados, tomávamos café juntos na varanda enquanto eu moldava novas peças e ele revisava pedidos das lojas. Às vezes, ele chegava em casa no meio da tarde só para me ver trabalhar. Dizia que me assistir criar era sua forma de meditação. Você é minha obra de arte favorita, ele sussurrava, beijando meu pescoço sujo de argila. Tentamos ter filhos por 5 anos. Foram 5 anos de esperança e decepção, de tratamentos e lágrimas, de testes negativos e abraços consoladores. Até que numa consulta particularmente difícil, a médica foi clara. Senhora Célia, suas chances são mínimas. Não impossíveis, mas próximas disso. Voltamos para casa em silêncio. Rafael dirigia com uma mão no volante e outra segurando a minha. Quando chegamos, ele me abraçou forte e disse: Nós dois somos suficientes, sempre seremos suficientes. Acreditei nele. Deus, como eu acreditei. Foi mais ou menos nessa época que Isabela apareceu. Rafael estava expandindo os negócios, abrindo uma terceira loja e precisava de pessoal novo. Ela apareceu para a entrevista de vendedora numa terça-feira de chuva. Lembro porque Rafael chegou em casa comentando: Contratei uma menina hoje. Muito nova, mas parece esperta. Vai dar conta do recado. Não dei importância. Por que daria? Confiava no meu marido como confiava na gravidade. Era uma força constante, inquestionável, que mantinha meu mundo no lugar. As mudanças foram sutis no início. Rafael começou a chegar mais tarde, sempre com alguma desculpa sobre a loja nova. Começou a criticar pequenas coisas: o tempero da comida, a roupa que eu usava, o tempo que eu passava no ateliê. Você vive nessa varanda, ele reclamava. Parece que a argila é mais importante que eu. Amor, você sabe que não é assim, eu respondia tentando abraçá-lo. É meu trabalho. Trabalho, ele repetia com desdém. Você chama isso de trabalho? Quantas peças você vendeu este mês? A verdade é que as vendas tinham diminuído. A economia estava difícil, artesanato era considerado supérfluo, mas eu continuava criando porque era isso que me mantinha viva, que dava sentido aos meus dias. As críticas foram escalando. Meu corpo mudou com a idade e os tratamentos hormonais. Ganhei peso, minha pele perdeu o viço da juventude.
Rafael não perdoava nada disso. Você se abandonou, ele disse numa noite, me olhando com algo próximo ao nojo. Onde está a mulher com quem eu casei? Aqui, eu respondi, tocando meu peito. Por dentro, ainda sou a mesma. Ele riu. Uma risada seca, cruel. Por dentro não adianta nada quando por fora está assim. Comecei a fazer dieta, a me exercitar, a gastar dinheiro que não tínhamos em cremes e tratamentos. Nada era suficiente. Sempre havia algo errado. Meu cabelo estava sem vida, minhas roupas eram antigas, meu sorriso não tinha mais brilho. Foi numa quinta-feira que vi Isabela pela segunda vez. A primeira tinha sido rápida, quando Rafael me levou para conhecer a loja nova. Ela estava atrás do balcão, sorridente e solícita, o uniforme da loja modelando perfeitamente suas curvas jovens. Desta vez, eu tinha ido ao shopping comprar materiais para o ateliê quando a vi saindo de uma loja de lingerie. Carregava sacolas que não combinavam com o salário de vendedora. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos, e seguiu o caminho. Algo gelou dentro de mim. Comecei a prestar atenção nos detalhes. As mensagens tarde da noite que faziam Rafael sorrir. O perfume diferente na camisa dele. Os fins de semana de inventário na loja. As reuniões que se estendiam até de madrugada. Confrontei-o numa sexta-feira. Tinha preparado seu jantar favorito, aberto um vinho, criado o clima perfeito para uma conversa difícil. Rafael, precisamos conversar sobre Isabela. Ele congelou com o garfo a meio caminho da boca. O que tem ela? Você me diz. O que tem ela que eu não tenho? Ele largou o garfo, limpou a boca com o guardanapo. Célia, você está ficando paranoica. Isabela é uma funcionária, nada mais. Funcionária que sai de lojas caras com sacolas que custam 3 salários dela? O tapa foi tão rápido que eu nem vi vir. Meu rosto ardeu, lágrimas brotaram automáticas. Mas o pior não foi a dor física, foi ver a satisfação nos olhos dele. Não me questione, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Você não sabe de nada, e é melhor continuar assim. Deveria ter ido embora naquela noite. Deveria ter pegado minhas coisas, minha dignidade, e sumido. Mas para onde? Eu tinha investido tudo naquele casamento. Meu amor, meu tempo, minha identidade. Sem Rafael, quem eu era? Uma artesã fracassada de 40 anos, sem filhos, sem rumo. Então fiquei. E as coisas pioraram. Rafael já não tentava esconder. Chegava de madrugada cheirando a perfume feminino. Atendia ligações na minha frente, saía do cômodo sussurrando promessas. Deixava marcas de batom na gola de propósito, como se quisesse me provocar. Isabela, por sua vez, tornou-se mais ousada. Ligava para casa com desculpas esfarrapadas sobre a loja. Aparecia em eventos sociais que frequentávamos, sempre com vestidos justos e decotes generosos, sempre encontrando um jeito de esbarrar em Rafael, de tocá-lo acidentalmente. Ela é tão dedicada, os amigos comentavam. Rafael tem sorte de ter uma funcionária assim. Se soubessem o tipo de dedicação que ela oferecia. O ponto de ruptura veio 2 meses antes do nosso aniversário de casamento. Cheguei em casa mais cedo de uma feira de artesanato e encontrei a porta do quarto entreaberta. Vozes vinham de dentro, risos, sussurros, sons que uma esposa reconhece e teme. Não entrei, não gritei, não fiz escândalo. Simplesmente fui para a varanda, sentei diante do torno e comecei a moldar uma peça nova. Minhas mãos tremiam tanto que a argila não obedecia, mas eu continuei tentando, as lágrimas caindo e se misturando ao barro. Eles saíram 1 hora depois. Rafael ajeitando a camisa, Isabela ajeitando o cabelo. Me viram na varanda e não demonstraram surpresa nem vergonha. Célia, Rafael disse, como quem cumprimenta uma vizinha distante. Não sabia que você chegaria cedo. Pois é, respondi sem tirar os olhos da peça disforme nas minhas mãos. Às vezes a gente chega quando não esperam. Isabela riu. Um som cristalino, cruel. Bom, eu já vou indo. Com licença, senhora Célia. Senhora. A ênfase na palavra foi como uma facada. Senhora. Velha, ultrapassada, descartável. Depois que ela saiu,
Rafael veio até a varanda. Ficou parado atrás de mim, observando. Não vai dizer nada. O que você quer que eu diga? Perguntei, finalmente moldando algo parecido com um vaso. Que eu sei, que todo mundo sabe, que você não faz questão nenhuma de esconder. Então por que ainda está aqui? A pergunta me pegou desprevenida. Por que eu ainda estava ali? Orgulho? Medo? Esperança idiota de que ele acordaria um dia e perceberia o erro? Porque eu te amo, admiti, odiando a verdade das palavras. Porque eu ainda acredito que o homem que conheci está aí dentro, em algum lugar. Ele se aproximou, tocou meu ombro. Por um momento pensei que fosse me abraçar, me pedir perdão, prometer que tudo voltaria a ser como antes. Em vez disso, ele apertou, os dedos cravando na minha pele. O homem que você conheceu nunca existiu. Você se apaixonou por uma performance. E sabe qual é a melhor parte? Você era tão carente, tão desesperada por amor, que acreditou em tudo. Afastei-me dele, a peça de argila caindo e se espatifando no chão. Por que está fazendo isso? O que eu fiz para merecer tanta crueldade? Você envelheceu, ele disse simplesmente. Ficou chata, previsível, sem graça. Isabela é tudo que você não é mais. Jovem, bonita, excitante. Ela me faz sentir vivo. Então me deixa ir, implorei. Pede o divórcio. Vamos resolver isso como adultos. Ele riu. Deixar você ir? E abrir mão de metade de tudo? Não, querida. Você vai continuar aqui, sendo a esposa perfeita em público, enquanto eu vivo minha vida de verdade. E se tentar alguma coisa? Deixou a ameaça no ar, mas o recado estava claro. Foi aí que comecei a planejar minha saída. Consultei advogados discretamente, pesquisei meus direitos, documentei tudo o que podia. Descobri que, ao longo dos anos, Rafael tinha colocado quase tudo no nome dele. As lojas, os carros, até a conta conjunta tinha restrições que eu nunca tinha percebido. Mas alguns bens ainda estavam no meu nome. Investimentos que meu pai tinha deixado, o seguro de vida da minha mãe, algumas economias que eu tinha guardado das vendas de artesanato. Não era muito, mas era o suficiente para recomeçar. Marquei tudo para depois do nosso aniversário de casamento. Seria simbólico. 18 anos de união terminando oficialmente. Eu sairia com dignidade, refaria minha vida, provaria que era mais forte do que ele pensava. Mas Rafael tinha outros planos. A semana do nosso aniversário começou estranha. Rafael estava mais gentil, quase carinhoso. Trouxe flores na segunda-feira, rosas brancas, minhas favoritas. Na terça, sugeriu que jantássemos juntos, só nós dois. Estive pensando, ele disse, cortando o filé. Talvez eu tenha sido duro demais com você. Meu coração, idiota e esperançoso, deu um salto. Está dizendo que... Estou dizendo que 18 anos é muito tempo. Merece ser celebrado adequadamente. Deveria ter percebido o brilho estranho nos olhos dele. Deveria ter notado como Isabela ligou 3 vezes durante o jantar e ele não atendeu. Deveria ter estranhado a insistência dele para que eu bebesse mais vinho. Mas eu queria acreditar. 18 anos de amor não podiam terminar assim, numa guerra fria e cruel. Talvez ele tivesse percebido o erro. Talvez Isabela fosse apenas uma crise de meia-idade. Talvez ainda houvesse esperança. Na quinta-feira, véspera do aniversário, ele chegou em casa com uma caixa de bombons importados e uma garrafa de champanhe. Para amanhã, disse beijando minha testa. Tenho uma surpresa especial para você. Que tipo de surpresa? Se eu contar, não é surpresa. Mas prometo que vai ser inesquecível. Inesquecível. Outra palavra profética. Passei a sexta-feira me preparando. Fui ao salão, fiz as unhas, comprei um vestido novo. Vermelho, justo na medida certa, um último esforço patético para recuperar algo que já estava morto. Às 6 da tarde, ele me ligou. Está pronta? Sim. Onde vamos jantar? Primeiro, preciso que você desça até a garagem. Tenho algo para te mostrar. Na garagem? Confia em mim. Confiar. Depois de tudo, ele ainda pedia para eu confiar. Desci pelo elevador.
o coração batendo forte. Talvez fosse um carro novo, talvez fosse uma forma dele se desculpar, de começar de novo. Abri a porta da garagem com um sorriso esperançoso. Foi a última vez que sorri por muito tempo. Acordei no hospital com a sensação de que meu corpo tinha sido partido ao meio. A dor era tão intensa que não conseguia localizar de onde vinha. Parecia irradiar de todos os lugares ao mesmo tempo. Senhora Célia, pode me ouvir? Uma enfermeira debruçou-se sobre mim, verificando meus sinais vitais. Onde estou? No Hospital São Lucas. A senhora sofreu uma agressão grave. Suas pernas. Houve fraturas múltiplas. Já passou por cirurgia. Tentei me mexer e a dor explodiu como fogos de artifício sob minha pele. Não se mova, ela disse gentilmente. O doutor virá explicar tudo. Mas eu não precisava de explicações. A memória voltou como uma enxurrada. Os homens na garagem, o barulho dos ossos quebrando, a risada de Isabela, as palavras de Rafael. Meu marido, comecei. Não se preocupe com nada agora. Precisa descansar. Mas como descansar quando seu mundo desabou? Como fechar os olhos quando a imagem do homem que você amou te destruindo está gravada a fogo na memória? O doutor veio horas depois. Doutor Henrique, um homem de meia idade com olhos gentis e mãos firmes. Senhora Célia, vou ser direto. Suas duas pernas sofreram fraturas graves. A tíbia e a fíbula da perna direita, múltiplas fraturas na esquerda. Fizemos a primeira cirurgia para estabilizar, mas serão necessárias outras. A recuperação será longa. Vou voltar a andar? Ele hesitou. Com fisioterapia e dedicação, as chances são boas, mas será um processo difícil. E quem me trouxe? Uma vizinha ouviu gritos e chamou a ambulância. A senhora teve sorte. Sorte. Fui espancada pelo meu marido, tive as pernas quebradas, fui jogada na rua como lixo. E eu tive sorte. Os dias no hospital se misturavam numa névoa de dor e medicamentos. As cirurgias se sucediam, pinos, placas, enxertos. Meu corpo virou um quebra-cabeça que os médicos tentavam remontar. Mas pior que a dor física era o silêncio. Nenhuma visita de Rafael, nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas. Era como se 18 anos tivessem sido apagados, como se eu nunca tivesse existido. Foi Marina, a vizinha que me salvou, quem trouxe as notícias. Célia, eu sinto muito ter que te contar isso, mas... Rafael está dizendo por aí que você caiu da escada, que estava bêbada, desequilibrada. E as pessoas acreditam. Ela baixou os olhos. Alguns sim, outros viram Isabela entrando e saindo do apartamento como se fosse a dona. A raiva foi minha salvação. A cada sessão de fisioterapia torturante, eu pensava no rosto dele. A cada cirurgia, imaginava a hora do acerto de contas. A dor virou combustível, o ódio virou motivação. Foi durante a 3ª semana de internação que conheci doutora Beatriz, a psicóloga do hospital. Como está se sentindo hoje, Célia? Como alguém que teve as pernas quebradas pelo marido se sentiria? Ela não se abalou com minha rispidez. Com raiva, imagino. Traída. Talvez questionando o que fez para merecer isso. Eu não fiz nada! Explodi. Eu fui uma boa esposa por 18 anos. Aguentei humilhações, traições, desprezo. E meu prêmio foi isso. Você tem razão. Você não fez nada para merecer isso. Ninguém merece violência. Não importa as circunstâncias. Foi a primeira vez em semanas que alguém validou minha dor sem tentar minimizá-la ou encontrar desculpas. Ele está lá fora, vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido, eu disse, as lágrimas finalmente vindo. E eu estou aqui, quebrada em todos os sentidos. Por enquanto, ela disse. Mas você vai sair daqui, e quando sair, terá escolhas a fazer. Pode deixar isso te definir ou pode usar isso para se redefinir. Como se redefinir depois disso? Não sei, mas sei que você é mais forte do que pensa. Sobreviveu a algo que poderia ter te matado. Isso já diz muito sobre quem você é. As sessões com doutora Beatriz viraram minha âncora.
Ela me ajudou a processar não apenas a violência física, mas anos de abuso emocional que eu tinha normalizado. Me fez ver que a agressão na garagem foi apenas o culminar de um processo de destruição que começou muito antes. Ele foi quebrando você aos poucos, ela disse numa sessão. Sua autoestima, sua confiança, sua identidade. As pernas foram só o grande finale. Foi ela também quem me apresentou a doutora Mariana, uma advogada especializada em violência doméstica. Célia, o que foi feito com você é crime. Crime grave. Podemos e devemos buscar justiça. Mas eu não tenho provas. É minha palavra contra a dele. Temos o laudo médico, o depoimento da vizinha que te encontrou. Podemos conseguir as imagens das câmeras de segurança do prédio. E se não for suficiente? Então tornamos isso público. Violência doméstica prospera no silêncio. Quando expomos, tiramos o poder do agressor. A ideia me aterrorizava e empolgava em igual medida. Expor Rafael significava expor minha própria humilhação, mas também significava que outras mulheres saberiam quem ele realmente era. Tem outra coisa, Mariana continuou. Os bens em seu nome. Precisamos protegê-los antes que ele tente algo. Foi aí que surgiu a ideia da ONG. Transferir tudo para uma organização de proteção a mulheres vítimas de violência não era apenas uma forma de proteger meus ativos. Era poético. O dinheiro que ele esperava herdar depois de me destruir seria usado para proteger outras mulheres como eu. É brilhante, Mariana disse quando expliquei o plano. E completamente legal. Uma vez feita a doação, é irreversível. Passamos semanas preparando tudo: documentos, procurações, transferências, tudo feito do hospital, com a ajuda de Marina e profissionais de confiança. Rafael não fazia ideia do que estava por vir. A fisioterapia era um inferno à parte. Dr. Carlos, o fisioterapeuta, era gentil, mas implacável. Dói, eu sei, mas cada movimento é um passo para a sua independência. Independência. A palavra virou meu mantra. A cada exercício agonizante eu repetia: independência. A cada lágrima de dor: independência. A cada pequeno progresso: independência. 6 semanas depois da agressão, consegui ficar em pé por 10 segundos. 10 segundos que valeram mais que 18 anos de casamento. Excelente, Célia. Carlos comemorou. Daqui a pouco está dançando. Primeiro vou me contentar em andar até o banheiro sozinha. Isso também, mas não subestime seus sonhos. O corpo humano é capaz de coisas incríveis quando a mente está determinada. E minha mente estava mais que determinada. Estava obcecada. Cada dia trazia um novo desafio, uma nova conquista. 15 segundos em pé. 20. 1 minuto, um passo amparada. 2 passos. A cadeira de rodas que começou como prisão virou ferramenta temporária. Durante esse tempo, Marina foi meus olhos e ouvidos no mundo exterior. Rafael está desesperado. Ela contou numa visita. Descobriu sobre as transferências. Está dizendo que você enlouqueceu, que não estava em condições mentais de tomar decisões. E Isabela? Instalada no apartamento como se sempre tivesse morado lá, usando suas joias, suas roupas. Ontem a vi saindo com aquele vestido azul que você tanto gostava. A imagem me revoltou, mas também me motivou. Deixa ela usar, deixa ela pensar que ganhou. A queda seria ainda maior. Foi Marina também quem me contou sobre o programa de TV. Tem uma jornalista, Patrícia Campos, que faz uma série sobre violência doméstica. Ela soube do seu caso. Quer fazer uma entrevista. Mostrando meu rosto. Não necessariamente. Pode ser anônima, em silhueta. O importante é contar a história. Pensei por dias antes de aceitar. Expor minha dor para milhares de desconhecidos não estava nos planos. Mas então lembrei de todas as vezes que calei, que fingi que estava tudo bem, que protegi a imagem de Rafael enquanto ele me destruía. Não mais. A entrevista foi gravada no hospital mesmo. Patrícia era profissional e empática, conduzindo as perguntas com cuidado. Pode nos contar o que aconteceu?
E eu contei. Tudo. Os anos de abuso emocional, a traição descarada, a violência final. Chorei, me emocionei, mas não parei de falar. Por que decidiu tornar isso público? Porque o silêncio é cumplicidade. Quantas mulheres estão agora mesmo vivendo o que vivi e achando que é normal? Quantas estão sendo diminuídas, traídas, agredidas e permanecendo porque acreditam que não merecem melhor? E o que diria para essas mulheres? Que vocês merecem amor, não migalhas de afeto. Merecem respeito, não tolerância. Merecem segurança, não medo. E se estão em perigo, saiam. Procurem ajuda. Não esperem ele quebrar suas pernas para perceber que o amor acabou. A entrevista foi ao ar numa terça-feira. Marina disse que a repercussão foi imensa. Milhares de compartilhamentos, mensagens de apoio, outras mulheres contando suas histórias. Rafael, é claro, ficou furioso. Tentou entrar no hospital, mas a segurança, já alertada, não permitiu. Ele está acabado, Mariana me contou. Clientes cancelando contratos, fornecedores se afastando. A imagem dele está destruída. E Isabela? Sumiu. Assim que a coisa apertou, ela pulou fora. Já deve estar procurando outro homem para parasitar. Senti uma satisfação amarga. Ela teve o que queria: destruir meu casamento. Mas descobriu que destroços não sustentam nada. 2 meses após a agressão, finalmente tive alta. Ainda precisava da cadeira de rodas para distâncias longas, mas conseguia dar alguns passos com a ajuda de muletas. Marina tinha preparado tudo em seu apartamento: barras de apoio, um quarto no térreo, tudo para facilitar minha recuperação. Tem certeza que quer voltar lá? Ela perguntou no caminho. Preciso pegar algumas coisas e preciso encerrar esse capítulo olhando nos olhos dele. Eu vou com você. Não, isso eu preciso fazer sozinha. Foi estranho entrar no prédio onde morei por tanto tempo. O porteiro me olhou com pena e culpa, provavelmente se questionando como não percebeu nada naquela noite. No elevador, minhas mãos tremiam, mas não de medo, de antecipação. A porta estava entreaberta. Empurrei com a muleta e entrei. O apartamento estava um caos. Garrafas vazias por todo lado, cinzeiros cheios, roupas jogadas. O ateliê na varanda tinha sido destruído. Peças quebradas, torno derrubado, anos de trabalho reduzidos a cacos. E lá estava ele, sentado no sofá, barba por fazer, olhos vermelhos, a imagem da derrota. Célia. Não, levantei a mão. Você não fala, só escuta. Ele se encolheu. O homem que um dia me pareceu tão poderoso agora era só um covarde patético. Você tentou me quebrar, e por um momento conseguiu. Mas sabe qual foi seu erro? Deixar-me viva, porque enquanto eu respirar vou me levantar. E me levantei. Eu estava fora de mim. Ele começou. Isabela me manipulou, me fez fazer coisas. Isabela? Ri, um som seco. Isabela era só um sintoma. A doença sempre foi você. Sua covardia, seu egoísmo, sua necessidade doentia de destruir o que não pode controlar. Movi-me pela sala, recolhendo algumas fotos, documentos, pequenos objetos de valor sentimental. Ele me seguia com os olhos, patético em seu desespero. O que você quer que eu faça? Ele implorou. Me ajoelho? Peço perdão? Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa? Parei diante dele. Então suma. Desapareça da minha vida, desta cidade, deste estado se possível, porque cada vez que eu te ver, vou lembrar do que você me fez. E um dia, posso não ser tão civilizada. Você me arruinou, ele disse, uma última tentativa de me culpar. Destruiu minha reputação, meus negócios. Não, você se arruinou no momento em que mandou quebrarem minhas pernas. Eu só mostrei ao mundo quem você realmente é. Tirei a carta da bolsa, aquela que Marina tinha me ajudado a escrever durante uma noite insone no hospital. Entreguei a ele. Observei enquanto ele lia, seu rosto passando do vermelho ao branco. Agora é sua vez de engatinhar. Virei as costas e saí. Cada passo com as muletas uma vitória, cada metro de distância uma libertação.
6 meses depois. Célia, você está linda. Olhei-me no espelho do ateliê novo. O vestido era simples, confortável, nada como as roupas que eu usava tentando impressionar Rafael. Meu cabelo estava natural, grisalho aparecendo nas raízes. Eu sorria. Obrigada, Marina. Estou me sentindo bem. O ateliê era modesto, mas meu, alugado com o dinheiro de algumas peças que consegui vender online. As pernas ainda doíam às vezes, ainda precisava de fisioterapia, mas caminhava sem ajuda. Cada passo era uma escolha de seguir em frente. A entrevista de acompanhamento é hoje? Sim, Patrícia quer mostrar a recuperação, dar esperança para outras mulheres. Você é uma inspiração. Sou uma sobrevivente. É diferente. O ateliê ficava numa rua tranquila, longe do movimento. Às vezes, enquanto trabalhava no torno, eu pensava em como a vida tomava rumos inesperados. O vaso que moldava agora tinha rachaduras preenchidas com ouro. Kintsugi, a arte japonesa de transformar o que está quebrado em algo ainda mais belo. Sabe de Rafael? Marina perguntou hesitante. Mudou-se para o interior. Abriu uma pequena loja de ferragens. Vive discreto. E Isabela? Casou com um empresário do Rio. Durou 3 meses. A esposa anterior apareceu e contou umas verdades. Agora está processando ele por pensão. Era estranho como pessoas que um dia foram o centro do meu universo viraram notas de rodapé. A dor que eles causaram ainda existia, cicatrizes físicas e emocionais que eu carregaria sempre. Mas não me definiam mais. O telefone tocou. Era a doutora Beatriz. Célia, temos uma nova paciente. História parecida com a sua. Será que você... Pode mandar. Estarei aqui. Tinha começado a fazer isso. Conversar com mulheres em situação de violência. Não como psicóloga ou conselheira, apenas como alguém que passou pelo inferno e voltou para contar. A campainha tocou. Patrícia chegou com a equipe. Pronta para mostrar ao mundo como se renasce? Sempre! Enquanto montavam os equipamentos, moldei uma peça nova. As mãos que um dia tremeram de medo agora se moviam com segurança. A argila obedecia, tomava forma, virava arte. Pode começar quando quiser, Patrícia disse. Olhei para a câmera. Pensei em todas as mulheres que assistiriam, que veriam suas histórias na minha. Respirei fundo. Meu nome é Célia. Há 8 meses, meu marido mandou quebrar minhas pernas. Hoje eu caminho. Mas mais importante que isso, hoje eu voo. E comecei a contar. Não a história da vítima, mas da Fênix. Não do que me quebraram, mas de como me reconstruí. Peça por peça, passo por passo, dia após dia. Enquanto falava, minhas mãos continuavam moldando. O vaso tomava forma, imperfeito, único, belo em sua assimetria. Como eu. A entrevista durou 2 horas. Falamos sobre o processo legal. Rafael pegou 3 anos de prisão domiciliar e prestação de serviços comunitários. Sobre a ONG, que agora ajudava dezenas de mulheres com os recursos que doei. Sobre a rede de apoio que salvou minha vida. O que você diria para a Célia de 1 ano atrás? Parei de moldar, pensei. Que a dor não é para sempre, que a força que ela procura nos outros está dentro dela, que às vezes precisamos ser quebradas para descobrir que somos indestrutíveis. E para Rafael, se ele estiver assistindo? Nada. Ele não merece mais nenhuma palavra minha. Meu silêncio é minha vitória final. Depois que a equipe foi embora, fiquei sozinha no ateliê. O sol se punha, tingindo tudo de dourado, como naquele dia na feira, 18 anos atrás. Mas agora a luz não iluminava sonhos ingênuos. Iluminava conquistas reais. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Vi sua história na TV. Meu marido me bate há 5 anos. Hoje, depois de te ouvir, procurei ajuda. Obrigada por me mostrar que existe saída. Chorei. Lágrimas diferentes das que derramei no hospital. Lágrimas de propósito, de sentido, de renascimento. 1 ano depois, a exposição estava lotada. Fragmentos reconstruídos.
20 peças que contavam uma história de destruição e renascimento. Cada vaso, cada escultura carregava as marcas do trauma transformadas em arte. É impressionante! Um crítico comentou. A forma como você transformou dor em beleza. Não transformei, corrigi. Aceitei que ambas podem coexistir. Marina circulava orgulhosa, apresentando-me para potenciais compradores. Doutora Beatriz e doutora Mariana vieram prestigiar. Até Patrícia apareceu, fazendo uma matéria sobre arte como forma de cura. No centro da exposição, a peça principal, um vaso grande, quebrado e reconstruído com veias douradas. Na base, uma placa. Para todas as mulheres que foram quebradas e escolheram se reerguer. Suas rachaduras são sua força, suas cicatrizes são sua história, sua coragem é sua arte. Célia! Virei-me. Uma mulher jovem se aproximava, tímida. Você não me conhece, mas... Eu era amiga de Isabela. Vim pedir desculpas. Meu primeiro instinto foi mandá-la embora, mas algo em seus olhos me fez parar. Desculpas pelo quê? Por ter ficado calada. Eu sabia o que ela estava fazendo, o que eles planejavam, mas tinha medo de me envolver. Quando vi o que aconteceu com você, a culpa quase me matou. Você não teve culpa do que eles fizeram. Mas meu silêncio foi cumplicidade. Por isso estou aqui, para dizer que testemunhei no processo. Contei tudo o que sabia e para pedir seu perdão. Olhei para ela, tão jovem, carregando um peso que não era seu. Não precisa do meu perdão, precisa perdoar a si mesma e usar essa experiência para nunca mais se calar diante da injustiça. Ela assentiu, lágrimas nos olhos, e se afastou. Marina se aproximou. Isso foi muito generoso. Guardar rancor é beber veneno esperando que o outro morra. Eu escolho viver. A noite avançava e as vendas surpreendiam. Pessoas se conectavam com as peças, viam suas próprias histórias de superação nelas. Uma senhora comprou 3 vasos para presentear as filhas, para lembrá-las de que mulheres fortes podem ser quebradas, mas sempre encontram um jeito de se reconstruir mais belas. Perto do final, quando a galeria começava a esvaziar, notei um homem no canto, observando a peça central. Algo familiar em sua postura me fez gelar. Aproximei-me devagar. Não era Rafael, mas poderia ser. A mesma arrogância na postura, o mesmo olhar predador avaliando, calculando. Interessante trabalho, ele disse sem se virar. Quanto custa? Não está à venda. Tudo tem um preço. Não, algumas coisas não têm preço, são conquistas, monumentos, lembretes. Ele finalmente me olhou, olhos frios, sorriso calculado. Você é a artista? A mulher da história? Sou a artista, a história é só contexto. Minha esposa adoraria essa peça. Ela coleciona coisas únicas. Algo na forma como disse esposa me arrepiou. O mesmo desdém disfarçado de posse que eu conhecia tão bem. Como disse, não está à venda, mas há outras peças disponíveis. Não! Eu quero essa. Nome seu preço. Meu preço? Aproximei-me da peça, toquei as veias douradas. Meu preço foram 2 pernas quebradas, 7 cirurgias, meses de fisioterapia, anos de terapia, uma vida destruída e reconstruída. Consegue pagar isso? Ele recuou desconfortável. Não precisa ser dramática, é só um vaso. Não, é um símbolo, e símbolos de libertação não se vendem, se conquistam. Ele saiu irritado, murmurando algo sobre mulheres complicadas. Marina, que assistia de longe, se aproximou. Você o conhece? Não, mas conheço o tipo. E se a esposa dele está colecionando peças sobre superação feminina, é porque precisa delas. Deixei meu cartão com a recepcionista. Se aquele homem voltar com uma mulher, dê isso a ela, discretamente. 2 semanas depois, recebi uma ligação. Voz feminina, hesitante. Célia, meu nome é Simone. Você deixou um cartão para mim na galeria. Simone, sim. Como posso ajudar? Silêncio longo. Então, num sussurro. Preciso de ajuda, mas tenho medo. Medo é normal. Coragem é agir apesar dele. Onde você está?
E assim começou mais um resgate. Mais uma mulher encontrando força para sair. Mais uma história de renascimento. 2 anos depois. O centro de apoio estava oficialmente inaugurado. Casa Fênix. Um espaço seguro para mulheres em situação de violência, com apoio jurídico, psicológico e, claro, oficinas de arte-terapia. Discurso! Discurso! A multidão pedia. Subi ao pequeno palco. Minhas pernas, que um dia foram sentença de imobilidade, me carregavam com firmeza. Olhei para os rostos na plateia. Sobreviventes, apoiadoras, profissionais, voluntárias. Minha nova família. Há 3 anos, achei que minha vida tinha acabado. Um homem que prometia amar e respeitar decidiu que eu não merecia mais andar. Mas ele calculou errado. Porque andar é só uma forma de movimento. Podemos rastejar, rolar, voar. Podemos ser carregadas e carregar outras. O importante é nunca parar. Aplausos. Continuo. Esta casa não é sobre mim. É sobre nós. Cada mulher que cruza aquela porta traz uma história de dor, mas também de imensa coragem. Porque estar aqui, procurar ajuda, é o primeiro passo da jornada mais difícil e libertadora, a jornada de volta para si mesma. Mais aplausos. Vi Marina chorando na primeira fila, doutora Beatriz sorrindo orgulhosa, Mariana assentindo com aprovação. Não prometo que será fácil. Haverá dias em que vocês vão querer desistir, voltar, aceitar as migalhas de afeto disfarçadas de amor. Mas lembrem-se, vocês merecem o banquete completo. Merecem amor que não machuca, respeito que não humilha, parceria que não aprisiona. Uma jovem na plateia levantou a mão. E se a gente não conseguir? Se for forte demais? Reconheci o medo em sua voz, o mesmo que me paralisou por anos. Então você faz o que eu fiz. Sobrevive um dia de cada vez, 1 hora de cada vez, 1 minuto se necessário, e aceita ajuda, porque sozinhas somos fortes, mas juntas somos invencíveis. E os homens? Outra perguntou. Eles mudam? Pergunta difícil. Pensei em Rafael, em suas lágrimas falsas, suas promessas vazias. Alguns talvez mudem, com muito trabalho, terapia, vontade genuína. Mas não é seu trabalho mudá-los, não é seu sacrifício salvá-los. Sua única responsabilidade é salvar a si mesma. O evento continuou com depoimentos, apresentações, um coquetel simples. Circulei entre as convidadas, ouvindo histórias, oferecendo abraços, compartilhando força. No final do dia, quando todos já tinham ido, sentei no ateliê da casa. Era menor que o meu, mas funcional. Logo estaria cheio de mulheres aprendendo a transformar dor em arte. Comecei a moldar uma peça nova. Não pensei no formato. Deixei as mãos guiarem. Aos poucos, uma figura feminina emergiu. Não perfeita, não simétrica, mas ereta, forte, inteira. Linda. Virei-me. Uma mulher estava na porta, 50 e poucos anos, bem vestida, mas com aquele olhar que eu reconhecia imediatamente. Obrigada. Posso ajudar? Eu dirigi 2 horas para vir aqui. Vi a inauguração no jornal. Entre. Sente-se. Ela se aproximou cautelosa, como quem testa terreno minado. Há quanto tempo? Perguntei gentilmente. 23 anos. Filhos? 3. Todos adultos agora. Sempre fiquei por eles. E agora? Agora ele está ameaçando me matar se eu sair. Diz que prefere me ver morta do que livre. A história de sempre. Ofereci chá, escutei, acolhi. Não julguei os 23 anos de silêncio. Cada mulher tem seu tempo, seus motivos, seus medos legítimos. Você tem para onde ir? Minha irmã em São Paulo. Ela não sabe de nada, mas acho que me aceitaria. Então vamos fazer um plano, seguro, cuidadoso. Você não está sozinha. Passamos horas traçando estratégias, documentos a reunir, recursos a proteger, rota de fuga a planejar. Quando ela saiu, estava diferente, ainda assustada, mas com algo novo nos olhos. Esperança. Voltei à escultura.
A figura feminina agora tinha asas, não perfeitas, não simétricas, mas funcionais. Asas para voar, 3 anos depois. E o Prêmio Mulher Coragem deste ano vai para Célia Mendes. Levantei-me devagar, não pela dor nas pernas. Essa tinha se tornado administrável, mas pela emoção. O teatro estava lotado, mulheres de todo o país reunidas para celebrar histórias de superação. No palco, recebi o troféu. Uma escultura de mulher com asas, ironicamente similar à que moldei anos atrás. O microfone me esperava. Este prêmio não é meu. É de todas nós que escolhemos viver depois de quase morrer, que transformamos cicatrizes em asas, que descobrimos que o amor próprio é o único que nunca nos abandona. O discurso foi breve. Não era mais necessário contar a história completa. Ela já era conhecida, já tinha cumprido seu propósito de inspirar e alertar. Nos bastidores, a imprensa esperava. Perguntas sobre a Casa Fênix. Já tínhamos 3 unidades. Sobre meu trabalho artístico, a próxima exposição seria internacional, sobre minha vida pessoal. Você encontrou o amor novamente? Uma repórter perguntou. Sim, o amor próprio. E é um relacionamento para a vida toda. Risos, mais perguntas. Então, inevitável. Alguma notícia de Rafael? O nome já não causava a mesma reação visceral. Era como ouvir sobre um personagem de um livro que li há muito tempo. Não, e prefiro assim. Minha vida não precisa mais de notícias dele para ser completa. Saí pela porta dos fundos, evitando mais fotografias. No carro que me esperava, Marina ao volante. Para casa? Ainda não. Quero passar no ateliê. O ateliê novo era espaçoso, profissional. Minhas peças agora eram disputadas, mas mantive os preços acessíveis. A arte deveria transformar, não excluir. Sentei ao torno, deixei o silêncio me envolver. As mãos encontraram a argila, o ritmo familiar acalmou os pensamentos. Moldei sem pressa, sem objetivo específico. O celular tocou. Número desconhecido. Atendi por hábito. Célia! A voz me gelou. Não tinha ouvido em anos, mas o corpo tem memória. Como conseguiu meu número? Por favor, não desligue. Eu estou morrendo. Rafael, doente, morrendo. Esperei sentir algo. Raiva, satisfação, pena. Nada veio. E o que quer de mim? Perdão? Preciso do seu perdão antes de... Não. Por favor. Estou no Hospital Santa Clara. Câncer terminal. Semanas, talvez dias. Preciso... Você precisa. Sempre sobre o que você precisa. E o que eu precisava quando implorei para não me machucar? Quando gritei de dor no chão da garagem? Quando passei meses aprendendo a andar de novo? Silêncio. Apenas respiração difícil do outro lado. Eu não te perdoo, Rafael. Não porque guarde rancor. Superei isso há muito tempo. Mas porque meu perdão não é seu direito. É minha escolha. E escolho guardá-lo para quem merece. Você mudou. Não, eu me encontrei. A mulher que você tentou destruir nunca existiu. Era uma performance, como você mesmo disse. A mulher real você nunca conheceu. E agora nunca conhecerá. Desliguei. Bloqueei o número. Voltei ao torno. A peça tomava forma. Um cálice, delicado mas resistente. Perfeito para brindes, para celebrações, para a vida. Marina entrou no ateliê horas depois, preocupada. Você sumiu da festa. Precisava de silêncio. Criar algo. Ela observou o cálice, agora finalizado. É lindo. Para que a ocasião? Para brindar. Hoje, agora, sempre. Pela vida que temos, não pela que perdemos. Abri a garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais. Servi 2 cálices. O novo e um antigo, dos primeiros que fiz após sair do hospital. Um brinde a quê? Marina perguntou. Às sobreviventes, às que estão lutando, às que ainda encontrarão forças. A nós. Brindamos. O vinho estava perfeito. Nem muito doce, nem muito amargo, como a vida depois da tempestade. 5 anos depois. O documentário estava quase pronto. Fênix, a arte de renascer.
2 anos de filmagens acompanhando histórias de mulheres que passaram pela casa, incluindo a minha. Último dia de gravação. O diretor anunciou. Alguma mensagem final? Sentei diante da câmera pela última vez. Atrás de mim, o ateliê cheio de peças, cada uma contando uma história, marcando uma etapa da jornada. Quando comecei essa história, eu disse que meu marido mandou quebrar minhas pernas. Era verdade, mas incompleta, porque a história completa é: meu marido mandou quebrar minhas pernas e eu aprendi a voar. Corta! Perfeito! A equipe começou a desmontar os equipamentos. Eu continuei trabalhando na peça que iniciara durante as filmagens. Uma instalação grande, complexa. Fragmentos de cerâmica quebrada se unindo para formar algo novo, maior, mais belo. Célia? A assistente de produção se aproximou. Tem uma mulher lá fora. Diz que precisa falar com você. Parece desesperada. Sempre havia alguém precisando. Era parte da vida agora. Mande entrar. A mulher que entrou era jovem, talvez 25 anos. Linda de uma forma que me fez lembrar de alguém. Quando falou, entendi o porquê. Meu nome é Isabela, com um L só, e eu preciso da sua ajuda. O universo tem senso de humor cruel. Isabela. Provei o nome procurando a raiva antiga. Não encontrei. O que Isabela quer comigo? Você sabe quem eu sou? Sei quem você foi. A pergunta é: você sabe? Ela se encolheu, lágrimas começando a cair. Eu sei que fui um monstro. Sei que ajudei a destruir sua vida. Sei que não mereço nada de você. Mas agora eu entendo. Agora eu estou do outro lado. Que conveniente. Meu marido, o empresário do Rio, ele é como Rafael. Pior, talvez. E eu estou grávida e com medo, e não tenho para onde ir porque queimei todas as pontes sendo quem eu fui. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi além da mulher que riu enquanto eu gritava. Vi a menina que acreditou que juventude e beleza eram poder. Que descobriu tarde demais que eram apenas moeda de troca num jogo onde mulheres sempre perdem. Sente-se. Ela obedeceu trêmula. Chá? Assentiu. Preparei em silêncio, deixando-a chorar. Às vezes as lágrimas precisam cair antes das palavras virem. Conte do começo. E ela contou. A sedução pelo poder, pelo dinheiro, pela ilusão de estar ganhando, o casamento relâmpago, as primeiras agressões, o isolamento, a gravidez que deveria ser alegria virando prisão. Ele disse que vai tirar o bebê de mim assim que nascer, que vou ter um acidente, como você teve. Mas você está aqui, procurando ajuda. Isso já é mais do que eu fiz por muito tempo. Você me odeia. Odiar você seria dar-lhe importância demais. Você foi um instrumento. Rafael teria encontrado outra se não fosse você. Como pode ser tão calma depois do que eu fiz? Porque descobri que guardar ódio é carregar o agressor dentro de nós para sempre. Eu escolhi despejá-lo. Fiz as ligações necessárias. Casa segura, advogada, médica, a rede que salvava vidas funcionando mais uma vez. Por que está me ajudando? Não estou ajudando você. Estou ajudando Isabela, a mulher que você pode se tornar. E estou ajudando uma criança que não pediu para nascer numa história de violência. Antes de sair, ela parou na porta. Célia, aquele dia na garagem, eu ri porque tinha medo de ser a próxima. Achei que sendo cruel com você estaria segura, mas a crueldade voltou para mim multiplicada. Sempre volta. É a natureza da violência. Cresce e devora até os que achavam estar no controle. Ela saiu. Marina, que assistira tudo da porta, se aproximou. Você é extraordinária. Não. Só aprendi que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. E que todas merecemos uma segunda chance de escolher diferente. Até ela? Especialmente ela. Porque se Isabela pode mudar, se pode escolher diferente, então há esperança para todas nós. Para todos eles também, talvez. O telefone tocou. A advogada da casa. Célia, acabei de receber uma notícia.
Rafael faleceu. Esperei sentir algo. Alívio? Tristeza? Fechamento? Obrigada por avisar. Tem mais. Ele deixou uma carta para você. Queime. Tem certeza? Absoluta. Não preciso de últimas palavras dele. Minhas próprias palavras são suficientes agora. Desliguei. Marina me abraçou. Acabou. Não, acabou há anos, quando escolhi viver. Hoje é só burocracia do universo. Voltei à instalação. Mais fragmentos se unindo, formando padrões complexos, belos, únicos. Como a vida. Como todas nós. 10 anos depois. A menina corria pelo jardim, rindo, cabelos escuros voando, energia inesgotável. Isabela, agora coordenadora da Casa Fênix Rio, observava com aquele misto de amor e admiração que só mães conhecem. Sofia, cuidado! Deixa ela, eu disse, moldando na roda portátil que trouxera. Crianças precisam correr. Às vezes não acredito. 10 anos. Parece ontem e parece uma vida inteira. É o que o trauma faz com o tempo. Distorce, estica, comprime. Mas olhe, você está aqui. Ela está aqui. Saudável, feliz, livre. Graças a você. Graças a você. Eu só mostrei a porta. Você escolheu atravessar. Sofia veio correndo, mãos sujas de terra. Tia Célia, posso tentar? Claro, querida. Posicionei suas mãozinhas na argila. Guiei os movimentos iniciais. Depois deixei ela explorar. A massa se deformou. Virou abstração, mas ela ria. Encantada. Estou fazendo arte. A melhor arte que existe. A da alegria. O evento começaria em breve. 10 anos da Casa Fênix. Agora uma rede nacional com 50 unidades. Milhares de mulheres atendidas. Incontáveis vidas transformadas. Nervosa? Isabela perguntou. Não, orgulhosa. Limpei as mãos, ajudei Sofia com as dela. A menina correu para brincar mais, deixando-nos a sós. Sabe o que Rafael escreveu naquela carta? A pergunta me surpreendeu. Isabela era a única que sabia da carta. Tinha estado lá quando recebi a notícia. Pensei que tínhamos concordado em não. Eu sei, mas o advogado dele me procurou ano passado. A carta ainda estava no escritório. Ele não sabia o que fazer com ela. E li. Precisava saber. Fechar meu próprio ciclo com ele também. Esperei. 10 anos tinham me ensinado paciência infinita. Ele escreveu que você foi a única mulher que ele amou de verdade, que destruiu você justamente por isso, porque o amor dele era doença, possessão, controle, e que esperava que você encontrasse o amor verdadeiro um dia. Irônico. Por quê? Porque encontrei, comigo mesma, com meu trabalho, com cada mulher que ajudamos, com a vida. O amor está em todo lugar quando paramos de procurar em uma só pessoa. Marina apareceu, elegante aos 65 anos. Hora do show, meninas. O auditório estava lotado. Autoridades, sobreviventes, apoiadores, imprensa. No palco, uma cadeira simples me esperava. Sentei. As luzes diminuíram. O silêncio caiu. Há 17 anos, meu marido mandou quebrar minhas pernas porque amava outra mulher. Foi a maior violência e a maior libertação da minha vida. Violência porque ninguém merece ter o corpo e a alma destruídos por quem prometeu amar. Libertação porque me forçou a descobrir que eu era mais forte do que qualquer agressão. Pausei. Os rostos atentos me davam força. Hoje, olho para vocês e vejo minha história multiplicada, cada uma com suas pernas quebradas, literal ou metaforicamente. Cada uma escolhendo levantar, andar, correr, voar. Somos prova viva de que o amor não precisa doer, de que existe vida após o trauma, de que renascer é possível. O vídeo começou. Depoimentos de mulheres atendidas, imagens das casas, arte criada nas oficinas. 10 anos resumidos em 15 minutos emocionantes. Quando as luzes voltaram, eu estava chorando. Não de tristeza, mas de gratidão, de assombro pelo caminho percorrido, de amor por cada mulher que ousou dizer chega. Não tenho mais histórias de dor para contar, continuei. Só de superação.
Não sou mais a mulher cujas pernas foram quebradas. Sou a mulher que escolheu voar e convido cada uma de vocês para voar comigo. O auditório explodiu em aplausos, de pé, gritando, chorando, celebrando. Marina e Isabela subiram ao palco, Sofia nos braços. Isso é para vocês, eu disse ao microfone. Para nós, para todas que virão, porque enquanto houver uma mulher precisando, haverá uma fênix pronta para renascer. As cortinas se fecharam. Nos bastidores, abraços, parabéns, emoção transbordando. E agora? Alguém perguntou. Agora? Continuamos. Uma mulher de cada vez. Um dia de cada vez. Uma vida de cada vez. 20 anos depois, sentada no mesmo ateliê onde tudo recomeçou, observo as mãos agora marcadas pelo tempo. 80 anos bem vividos. As pernas que foram quebradas ainda me carregam. Mais lentas, mais determinadas. Vovó Célia! A netinha de criação entra correndo. Sofia casou-se com um homem gentil, teve 3 filhos. Todos me chamam de avó. Cuidado com as peças. Tarde demais. Um vaso tomba, quebra. A menina congela, esperando bronca. Desculpa, vovó. Está tudo bem. Sabe o que fazemos com coisas quebradas? Joga fora. Não. Transformamos em arte. Pego os fragmentos, mostro como uni-los com ouro. Kintsugi. A arte que me salvou tantas vezes. Fica mais bonito assim. Exatamente. Às vezes precisamos quebrar para ficar mais bonitos. Marina entra, apoiada em uma bengala elegante. Contando filosofia para a criança de novo? Nunca é cedo para aprender que quebrar não é o fim. A Casa Fênix agora é política pública, presente em todos os estados. Milhões de mulheres atendidas, leis mudadas, consciências transformadas. Lembra quando achávamos que não sobreviveríamos? Lembro, mas olha nós aqui, velhas, teimosas e vivas. Rimos. A menina corre para brincar lá fora. Ficamos em silêncio confortável. 2 sobreviventes que viraram guerreiras, que viraram mentoras, que viraram história. Algum arrependimento? Marina pergunta. Penso. Em Rafael, morto há 20 anos. Em Isabela, primeira versão, que desapareceu na névoa do tempo. Nos anos perdidos, acreditando em amor que machuca. Não. Cada momento, até os piores, me trouxe aqui, e aqui é exatamente onde preciso estar. O sol se põe, dourado e generoso. Continuo moldando. As mãos conhecem o caminho mesmo quando a mente vagueia. A peça que surge é abstrata, cheia de curvas e possibilidades. Sabe o que aprendi em todos. Esses anos, digo mais para mim que para Marina. O quê? Que a vida quebra todas nós, sem exceção. A diferença está em como escolhemos nos remontar. Podemos tentar colar os pedaços esperando voltar ao que éramos. Ou podemos criar algo inteiramente novo com os fragmentos. E você criou um império de esperança. Nós criamos. Cada mulher que passou pela casa, cada mão estendida, cada história compartilhada. Construímos isso juntas. A noite cai suave. Luzes se acendem na cidade. Em algum lugar, uma mulher está tomando coragem para sair. Em algum lugar, outra está dando o primeiro passo em direção à liberdade. Vamos? Marina se levanta. Isabela preparou o jantar. Vamos. Deixo a peça inacabada no torno. Amanhã continuo. Sempre há um amanhã agora. Não garantido, mas possível. Conquistado, merecido. Ao sair, olho o ateliê uma última vez. Nas prateleiras, centenas de peças contam histórias de dor transformada em beleza. Cada rachadura preenchida com ouro, cada fragmento honrado. Meu nome é Célia. Um dia, meu marido mandou quebrar minhas pernas para ficar com a amante. Foi o fim de uma vida e o começo de outra. A vida verdadeira, a vida escolhida. A vida que construí fragmento por fragmento, passo por passo, dia após dia. E se tivesse que passar por tudo de novo? Passaria. Porque do outro lado da dor mais profunda está a liberdade mais completa. E voar, depois de ter as asas cortadas, é o voo mais bonito que existe. Esta é minha história.
Nossa história. A história de todas que escolheram transformar cicatrizes em asas. E voa, Fênix. Voa! Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até a próxima!